Bom dia, senhoras e senhores! Mais um Produção Profissa com Carlinha Navarro, que sou eu mesma, acordando cedo e botando esse povo para trabalhar logo de manhã cedo. Vamos ligar esse cérebro aí e pensar sobre produção cultural. Vamos embora! Para quem não me conhece, meu nome é Carla Navarro e eu sou produtora cultural. E eu estou aqui para ajudar as pessoas que querem fazer um evento cultural profissional a ficar azeitadinho na profissão de produção cultural. Como eu trabalho isso há muito tempo, né? E eu trabalho só com isso, então tudo que eu ganho na minha vida é porque eu trabalho com produção cultural. Eu posso dizer que sou uma produtora cultural profissional, né? Não tem nem como discutir. Afinal de contas, todos os boletos da minha casa são pagos com verba de produção cultural, beleza? Então, bem-vindos aí quem está chegando, vamos embora se aproximando para conversar. Eu hoje pensei em falar sobre pós-produção, porque isso é uma coisa que as pessoas têm muito medo, é muito engraçado isso, né? Você ter medo. Regiane já chegou por aí, Pedro também, opa. É muito engraçado isso das pessoas terem muito medo da pós-produção. Vamos lá, vamos explicar o que é pós-produção. É o que eu chamo da fase de finalização. É quando você acabou de executar o que você tem que executar e aí agora o que a gente tem que fazer. Esse momento do final é um momento que está todo mundo muito eufórico. Você tem dois sentimentos aí quando acaba o projeto, né? E quando eu estou falando de projeto, não quer dizer que é um projeto que foi aprovado por um edital, não. Você acaba de executar o que você tem que executar. Tem duas questões aí. Uma é a euforia de que o trabalho acabou, né? Você tem essa coisa de que, pronto, o meu trabalho acabou. E aí seu próprio cérebro manda você ir para casa dormir, né? Você só vai para casa, dorme, tira umas férias, né? Você fica com essa sensação. Mas a gente tem que entender que o nosso trabalho não acaba quando o evento é realizado, né? E é muito importante a gente ter essa consciência, porque lá no comecinho da construção do seu evento cultural, lá na fase de planejamento, você tem que planejar também essa fase de finalização, tá certo? Você também tem que prever tudo que vai ser, de como as coisas vão ser finalizadas, certo? E o outro sentimento que é aquele sentimento de missão cumprida, e isso é muito bom, né? É uma alegria de você entender que você conseguiu bater aquela grande meta, que era uma meta muito difícil e trabalhosa, né? Porque você passou muito tempo construindo aquilo, né? Então é super importante que você também aproveite esse momento. Todas as vezes que eu estou fazendo um evento, quando termina, que eu vejo o público levantar e aplaudir, eu sinto que aquilo é para mim também. Apesar de eu não estar no palco, apesar de eu não ser uma artista, né? Eu sinto que todos aqueles aplausos, eles são para mim. E esse sentimento é muito genuíno em mim. E isso é uma construção. Porque lá atrás, quando eu era adolescente, né, eu dançava. Eu dancei a vida toda, assim, durante muito tempo. E aqueles aplausos sempre foram para a artista que estava no palco. Então, eu tinha aquele sentimento dos aplausos serem para mim. Quando eu comecei na produção cultural, os aplausos deixaram de ser para mim e passaram a ser para o artista que eu estava produzindo. Então, no começo, para mim, era muito estranho essa sensação, era muito esquisito isso de entender onde é que está o reconhecimento do meu trabalho. Porque é o seguinte, terminou, o artista, um beijo, tchau, vai embora, não diz nem obrigado, né? Mas depois, com o amadurecimento da profissão, eu comecei a entender que
aqueles aplausos todos, eles eram para mim também. Ou seja, eu também estava sendo recompensada emocionalmente, né? Que é o que acontece com o artista. Eu também estava sendo recompensada emocionalmente pelo público. Mas isso foi eu demorei um pouco a chegar nessa conclusão, viu? Mas hoje eu já entendo plenamente que aqueles aplausos, eles são para mim, sabe? Ver um evento dar certo, ver um projeto prosperar, é o que faz realmente meu coração cantar e é o que me faz ser feliz, certo? E isso é uma questão que você tem que se conscientizar. Isso é uma questão que você vai aos poucos entendendo. Porque a gente na produção cultural, a gente passa por muitas frustrações. Principalmente quando a gente escreve muito projeto e tal. Aí a gente, os projetos que a gente escreve, de 10 que você escreve, um é aprovado, né? Então você passa por 9 frustrações. E você vai precisar, ao longo desse processo, avaliar as suas frustrações, né? E aprender a conviver com elas mais do que o que você imagina. Tem muita coisa que vai dar errado. Não é dar errado porque você fez errado. É dar errado porque a resolução não depende de você. Você não tem controle. Então, por exemplo, quando eu faço um projeto e coloco num edital, eu brinco dizendo que isso é um investimento a fundo perdido. Eu faço esse investimento de tempo e tal, de dedicação, e esqueço que existe. Porque se eu ficar pilhada, concentrando naquele edital para quando é que sai o resultado e não sei o que, isso não vai ser bom. Porque não é uma coisa que você tem controle. Então, não adianta você perder tempo com coisas que você não tem controle. O que você não tem controle, você faz o que tem que ser feito e entrega para o universo. E joga para o cosmos que em algum momento a coisa acontece. Mas é muito importante você se conscientizar dessas frustrações que você vai passar. E essa de você não receber os aplausos e da pessoa não bater nas suas costas e dizer muito bem, é uma que você vai ter que aprender a conviver e entender que na hora que o público levanta e aplaude, é o seu trabalho que ele está aplaudindo. Sem o seu trabalho, você não ia chegar ali, certo? É isso, se conscientiza dessas frustrações que você pode passar, tá? Então, vamos lá. O que é a fase de pós-produção? O que é a fase de finalização? É tudo que acontece depois do evento que você queria fazer, certo? Fiz o meu evento e a partir de agora eu vou começar a desmontar o que eu montei e avaliar o que foi feito e terminar de fazer as ações que só acontecem depois da apresentação. Que ações são essas? A própria desmontagem do evento, tirar as coisas do palco ou desmontar um palco, isso faz parte da pós-produção, isso faz parte. Vamos desmontar, e isso tem que ser planejado porque tem questões que isso envolve. Por exemplo, se você está fazendo um evento num teatro público, certo? Você tem você tem até meia-noite para esvaziar o teatro. Aí seu evento acabou 10 horas da noite, certo? Você tem 2 horas para desmontar. Se você não orquestrar isso com os seus fornecedores, o que pode acontecer? Você pode passar do horário previsto. Qual é a consequência disso? A consequência é que você vai pagar hora extra de todos os funcionários do teatro que estão ali. E isso, gente, às vezes é uma grana. Vocês nem imaginam. Então, se organiza, planeja a sua desmontagem. Você já vai avisar seu fornecedor. Antes dele entrar no teatro, você já vai dizer, na desmontagem, a gente só tem até meia-noite. Então, é importante que você traga uma equipe que dê conta de desmontar até meia-noite, certo? Tá? Se você acha que não consegue desmontar em pouco tempo, dobra a tua equipe, porque a gente tem que desmontar até esse período. Isso faz parte lá da frente do planejamento.
mas a gente aplica aqui na desmontagem, certo? A desmontagem ela tem que ser planejada assim como a montagem, do mesmo jeito, tá? E assim, você precisa sempre tá tomando pé de todas as coisas que você vai precisar para desmontar. Se você está desmontando um palco de rua, por exemplo, provavelmente você vai precisar de caminhão, você vai que o caminhão tenha acesso àquele lugar. Então você vai precisar de autorizações, né? Você tem que avisar na prefeitura, ó, o caminhão vai entrar aqui tal hora para tirar o palco, tá? Então vai precisar fechar essa rua aqui para a gente poder botar o palco, o caminhão vai atrapalhar o trânsito e eu não quero ser multado por isso, né? Então, por isso você tem que planejar como é que você vai desmontar todo esse circo, tá certo? Não esquece de planejar essa parte, não. Bom dia, Jana. E por que a gente tem que ficar de olho sempre na parte da finalização? Porque ela vai ser o seu norte para a próxima fase, ou para o próximo projeto. Eu vou te explicar. Quando a gente acaba de realizar alguma coisa, a gente vai olhar para trás e a gente vai ver o que foi que deu certo, o que foi que deu errado. Não nessa ordem. A gente vai ver primeiro o que foi que deu errado e depois o que foi que deu certo. Mas não é porque a gente, nossa, você também, que coisa chata, só olha as coisas que deram errado. Não é isso não. É que quando a gente termina um trabalho, lembra que eu falei que a gente fica com aquela euforia, né? Porque eu consegui terminar, porque deu certo, porque tá bonito. Então a gente tá, né, com essa adrenalina linda, cheia de endorfinas no corpo, né? Feliz e tal. Mas coisas deram errado, certo? Quando termina, a gente tem a sensação de que deu tudo certo. Mas a gente sabe que coisas deram errado. E aí, você precisa fazer um esforço para lembrar o que foi que deu errado. Ó, que perigo. Por isso, a gente deve começar uma avaliação pelo que deu errado. Procura logo o que deu errado, porque depois que a gente começar a levantar as coisas que deram certo, que claro que vai ser mais coisa que deu certo do que coisa que deu errado, né? Você vai ficar preso no que deu errado, no que deu certo, entendeu? E aí você não vai conseguir avaliar o que foi que deu errado. Você vai, se for uma equipe, um vai começar a jogar confete no outro, vai ficar todo mundo dizendo que o trabalho do outro é maravilhoso. E quem quiser criticar o trabalho do outro, né, quem quiser dizer assim, mas ali naquele setor tal coisa falhou, ele vai ficar constrangidíssimo de fazer isso. Por quê? Tá todo mundo só falando coisa boa, então a pessoa vai ficar constrangida, ele vai ser o mal-humorado da reunião, entendeu? Então, quando a gente está fazendo a avaliação, eu gosto de começar pelo que deu errado. Vamos fazer o seguinte, agora ninguém vai falar do que deu certo. Todo mundo só vai falar do que deu errado. Vamos lá, os ingressos chegaram atrasados. Então anota aí que a gente tem que prestar atenção, falar com a gráfica, ou a gente tem que prever que os ingressos cheguem um dia antes para eles não chegarem atrasados, sei lá, estou inventando aqui, tá? Então, aí a gente começa por aí, a gente começa por tudo que deu errado. E a gente vai elencar as coisas que deram errado e elencar as soluções para o próximo, né? Porque a gente está com aquilo tão fresquinho na cabeça da gente que vai ser mais fácil a gente enxergar uma solução, porque a gente acabou de viver, né? Poxa, se eu tivesse falado com a gráfica para entregar um dia antes os ingressos, eu não teria passado esse sufoco. Massa, pronto, resolvido o problema. No ano que vem, ou na próxima edição, ou no próximo evento, né, a gente já entende que o ingresso tem que chegar pelo menos um dia antes. Show de bola, tá tudo certo. Beleza? Eu tô dando um exemplo assim de ingresso e tal, mas não é nem isso normalmente que dá errado, sabe? Porque tem outras coisas para dar errado. E tem coisa que dá errado, viu, minha gente? Que é uma beleza. Então, por isso é importante você estar bem de olho nessa fase de finalização, para você poder planejar e programar o seu próximo evento, a sua próxima empreitada cultural, certo?
como é uma forma errada de se fazer essa finalização, tá? O que a gente não pode fazer quando a gente está falando em finalização de evento cultural? A gente não pode não planejar. A gente precisa planejar. Isso, a gente tem que entender que isso é parte integrante do nosso evento. Então, não só a desmontagem a gente tem que planejar, como a gente tem que planejar a prestação de contas, como a gente tem que planejar a reunião da avaliação, esse tipo de coisa, entendeu? A gente tem que planejar todo o processo da finalização. Quem vai fazer o relatório de prestação de contas, como é que eu vou guardar as imagens, as fotos, né? Se a minha assessora de imprensa vai me mandar a clipagem, de que forma eu vou guardar isso. Tudo isso você tem que planejar lá na fase do planejamento. A gente tem que planejar a finalização como uma fase integrante do projeto, entendeu? Parece às vezes que o projeto acabou e não tem mais nada para fazer. A gente precisa entender que o projeto não acabou ali, o projeto só acaba depois da finalização, né? E nessa fase de finalização a gente faz reunião de avaliação, a gente faz relatório de execução, a gente faz... a gente prevê a desmontagem, a gente faz a prestação de contas. Eu queria falar um pouco sobre prestação de contas. É tão engraçado porque as pessoas têm muito medo de prestação de contas, muito medo. E eu acho que são dois medinhos que aparecem aí. O primeiro é porque você acha que quando terminar o projeto você vai ter que juntar um monte de papel que você não faz a menor ideia de onde está, né? E se você não conseguir juntar esses papéis, você vai ter que pagar. Isso é verdade, tá? Vai ter que pagar por isso. E a segunda é o medo do desconhecido. Porque quem está fazendo a prestação de contas não pensa que do outro lado tem uma pessoa igual a você que vai receber sua prestação de contas. Então, essa pessoa que vai receber a sua prestação de contas, ela pode te ajudar na prestação de contas. Ela não é o seu inimigo, ela não quer que a sua prestação de contas dê errado. Ela não quer que você pague por algum item que você não conseguiu comprovar. Não é isso que ela quer. Ela quer que você consiga comprovar. Ela quer que a sua prestação de contas dê certo. Ela quer lhe ajudar nesse processo. Por quê? Porque ela é gente boa, porque ela é boazinha? Não, porque o trabalho dela depende do sucesso do seu trabalho, entendeu? Quando você faz uma boa prestação de contas, uma prestação de contas toda organizada, toda arrumadinha, essa pessoa que vai analisar a prestação de contas que está do outro lado, ela vai perder muito menos tempo com isso. Se você fizer uma prestação de contas e não tem nada para ser ajustado, ela não perdeu tempo de mandar diligência, de mandar e-mail, de cobrar, de pedir, entendeu? Então é bom para todo mundo. Então, se você tiver acesso a quem vai receber a sua prestação de contas, às vezes você está fazendo um edital, esse edital tem um número de telefone. Você liga para lá e fala, eu estou com dúvida de prestação de contas. Com quem que eu falo? E aí você vai falar e você vai criar uma relação com essa pessoa que vai te ajudar nessa prestação de contas, entendeu? Agora, tem uma coisa muito bacana que é o tal do manual de prestação de contas. O manual de prestação de contas é um documento que os editais fazem normalmente para você saber exatamente como é que você tem que prestar contas. E atenção, lembra que eu falei que o medo que você vai ter de prestação de contas pode ser porque você acha que vai ter que juntar um monte de papel e tal logo no final? Então, é aí que está o erro do negócio. Porque esse monte de papel você não vai juntar no final do seu projeto. Você vai juntar lá no começo. Se você está gerenciando a verba que você recebeu de algum edital, o que é que você vai fazer? Cada centavo que você vai fazer, que você vai gastar, cada centavo que você vai gastar, vai ter que ter uma documentação. Documentação esta que está normalmente exigida lá no manual de prestação de contas. No manual de prestação de contas vai estar dito porque vai estar dito quais são os documentos que você tem que anexar quando você for prestar contas lá na frente.
Você vai pegar o manual de prestação de contas e você vai ler no início do projeto. Você vai ler o que precisa. Precisa um recibo e uma nota fiscal, somente. Massa. Quando eu gastar 1 centavo, eu vou pedir um recibo e uma nota fiscal dessa pessoa que eu gastei 1 centavo. Aí eu vou pegar isso e vou guardar numa pastinha, seja ela física ou no computador. Eu vou guardar numa pasta, certo? Com o nome do projeto. E o nome assim, prestação de contas do projeto tal. E aí você vai botar somente essa documentação de prestação de contas ali. Beleza? Vai botando na pastinha. E quando chegar lá no final do projeto, o que vai acontecer? Quando você pegar a pastinha, sua prestação de contas documental está pronta. Porque não vai estar faltando nada. Mas por que não vai estar faltando nada? Porque você juntou todos os papéis que você precisava de juntar. Porque cada centavo que você gastou, você pegou o recibo e a nota fiscal, certo? E eu tô falando aqui recibo e nota fiscal, eu tô só dando um exemplo. Porque eu já peguei projetos que nem precisava disso. Eu já peguei projetos que precisavam de recibo, nota fiscal e contrato social. E eu já peguei projetos que precisavam de 26 documentos cada negócio daquele. Certo? Que precisava de nota fiscal, recibo, certidão negativa da União, certidão negativa do município, certidão negativa do Estado, contrato social da empresa, cartão de CNPJ, enfim, precisava realmente de muita coisa. E como é que eu soube disso? Por quê? Porque no começo eu peguei o manual de prestação de contas e li. Faltou alguma coisa? Não. Por quê? Porque toda vez que eu ia fazer um pagamento, eu juntava a primeira documentação todinha antes de pagar o fornecedor. Outra manha, viu? Seguinte, você paga depois que o fornecedor lhe mandar os documentos. Se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você passa a grana para a pessoa e a pessoa não é por maldade, é porque na cabeça dela já resolveu esse problema. A pessoa não te manda esses documentos e você começa a viver o inferno. Porque você vai passar dias cobrando. E a pessoa não manda por um motivo ou por outro. Não manda. É impressionante como isso é o certo do certo que vai acontecer. Então, quando você for fazer uma prestação de contas, você for fazer um pagamento, primeiro você pega os documentos, depois você faz o pagamento. É assim que funciona, viu? Até porque esses documentos às vezes dão galho, sabe? Às vezes dá errado. Às vezes a pessoa tá sem a certidão negativa porque não pagou imposto. E aí você não poderia ter pago, entendeu? A ele. Então você tem que esperar realmente ter toda a documentação certinha na sua mão para poder fazer o pagamento de prestação de contas, o pagamento do projeto, para não dar ruim na sua prestação de contas. Um segundo pro golinho d'água, tá? Então, essa é a forma correta de se preparar para uma prestação de contas. É você planejar a prestação de contas lá no comecinho do seu projeto, pegar um manual de prestação de contas, ler ele todo, identificar quais são os documentos que você precisa solicitar de cada fornecedor, e aí a proporção que você vai pagando ao longo do projeto, você vai pagando ao fornecedor. Primeiro você solicita o documento, recebeu o documento, pode pagar ao fornecedor. Pega esses documentos, bota na pasta de prestação de contas do projeto, deixa lá guardadinho e no final de tudo você vai pegar e você vai organizar essa documentação. E tem uma forma bem fácil de organizar, que é através do extrato bancário. Tem editais que exigem a abertura de uma nova conta. Eu acho ótimo, eu queria fazer isso em todos os projetos. E aí você abre uma nova conta e essa grana do projeto vai para dentro dessa conta. E dentro dessa conta fica só o dinheiro do projeto. Aí é ótimo, porque pelo próprio extrato bancário, você sabe tudo que saiu, né? E você tem lá a documentação, porque você foi guardando, né? Vai estar toda na ordem, toda bonitinha, não tem o que fazer. É muito fácil e prático. Agora, às vezes, não é assim. Às vezes o dinheiro vem para sua conta mesmo da empresa, ou sua conta pessoa física, enfim. O dinheiro cai no meio de uma conta que tá cheia de outras coisas no meio. Aí, ao invés eu faço assim, ao invés de eu me guiar pelo extrato bancário,
eu me guio pela planilha do projeto. E aí eu vou salvando tudo com os nomes, as nomenclaturas das rubricas da planilha do projeto. Quando eu faço isso, minha prestação de contas está pronta. Quando eu salvo dessa forma, já com o número da rubrica e o nome da rubrica, eu coloco assim, o número da rubrica, o nome e o valor. No título do projeto, tipo assim, sei lá, 3, eu boto assim, 3.1, que seria o número da rubrica, né? 3.1, alimentação 2.00, 000, que é 2000, né? Pronto, o nome é esse. Então eu sei que é da rubrica 3.1, de alimentação, e o valor é aquele. Gente, quando eu termino, eu vou organizando, né, salvando dessa forma, você precisa de ter um método para salvar, né? Então você cria isso, como é que vai ser o nome dos seus arquivos. E se você fizer isso, quando terminar o projeto, quando você olhar a pasta, pela pasta, que está somente pela pasta, você já consegue preencher a planilha de prestação de contas. Vê que coisa interessante. Muito legal, né? Porque vai estar lá tudo tão discriminadozinho que você vai saber exatamente o que saiu de cada lugar. É muito, muito legal. Eu faço isso sempre, certo? Quando você faz assim, a sua prestação de contas fica muito fácil. Muito fácil. Quando é pelo extrato, eu também salvo com o nome das rubricas e o valor. Mas eu gosto de botar o número o número da ordem do pagamento. Por exemplo, esse foi o primeiro pagamento, esse foi o segundo, esse foi o terceiro. Porque na hora que eu for conferir no extrato, aí eu vou ver que tá sabe? Que vai estar mais fácil de eu encontrar tudo no extrato. E é porque agora está realmente tudo muito online, graças a Deus, está tudo muito digital. Mas antes da pandemia, eu fazia isso, mas eu fazia numa pasta. Eu salvava também, né, online o que tinha para salvar, né? Mas eu fazia numa pasta física, sabe? Aquelas que tem plásticos. E eu sou a doida que bota número nos plásticos, assim. Sabe aquelas etiquetas que são as bolinhas? Então eu pego aquela bolinha e boto em cada saquinho. E ali eu numero cada saquinho. E eu vou colocando ali. E aí quando chega o extrato, eu numero cada despesa e vou batendo um com o outro. Rapaz, não tem erro. É uma maravilha. No instante fica pronto. Na verdade, já está pronto. Você só vai conferir e organizar. Entendeu? Então, assim, não é para ter medo de prestação de contas. A prestação de contas é uma coisa que vai acontecer na sua vida, você só aceita, tá? A prestação de contas não é uma coisa que está ali para ser do mal, ela não é ruim para você, ela não é uma coisa que você não tem controle. Por exemplo, quando você escreve um projeto num edital e você envia, ele pode ser o maior projeto do mundo, coisa mais incrível, pode ser assim, eu vou mandar uma orquestra de 80 pessoas para tocar por R$1, entendeu? Pode ser uma coisa assim, e ainda assim ele não ser aprovado, porque não interessa ao edital, ou porque, sei lá, algum motivo, certo? Por que ele pode não ser aprovado? Pelo simples fato de você não ter controle sobre isso. Então, se você não tem controle sobre isso, não vai acontecer, entendeu? Se você não tem controle sobre isso, você não perde seu tempo pensando nisso. É só isso. Já a prestação de contas, você não precisa ficar nervoso, angustiado, nem nada parecido com isso, porque é uma coisa que você tem total controle sobre. Total controle. Então, se alguma coisa der errado na prestação de contas, é porque você fez errado mesmo. E se você fez errado, o mundo vai se acabar? Não, você só vai consertar. É isso que as pessoas não entendem. E é esse o medo desesperado das pessoas. Quando a gente faz a prestação de contas, quais são os cuidados que você tem que ter? O cuidado básico é, você tem que pagar da forma como eles estão dizendo e você tem que pagar para quem pode receber. O que significa isso? Significa que esse fornecedor que você está pagando, ele está com a empresa dele ativa, certo? Ou se não, se é uma pessoa física, você tem que pagar através de RPA, né? Mas enfim, quem vai receber precisa estar apto a receber, precisa estar pronto para receber, certo? Se você pagar certinho dessa forma,
você vai ter zero problemas. Pega os seus documentos e zero problemas, entendeu? Eu nunca tive que devolver nada, nunca aconteceu de nenhuma prestação de contas já aconteceu de vir diligência assim, você pode, por favor, acrescentar tal coisa? Posso, por favor, posso. Entendeu? Já aconteceu de coisas assim que nem estava no manual, mas que é um preciosismo para deixar a prestação mais redondinha, entendeu? Mas nunca aconteceu, por exemplo, de eu pagar a uma empresa que estava inativada. Porque tem isso, minha gente, às vezes a empresa não está ativa, mas ele consegue emitir uma nota fiscal e aí você paga essa empresa e a empresa está inativada. É uma treta. Nunca aconteceu comigo, sabe? Se você faz tudo certinho, quando você entrega a sua prestação de contas, fica bem tranquilo, sabe por quê? O máximo que vai acontecer é você receber uma diligência, né? Você receber um e-mail dizendo assim, eu preciso de tal coisa. E essa tal coisa não é uma coisa difícil de você conseguir. Eu sempre brinco dizendo que ser produtor é brincar de gincana, porque pedem coisas assim esdrúxulas pra gente, a gente tem que conseguir, tem que ir atrás, tem que dar certo. No caso da prestação de contas, não é uma prova de gincana, entendeu? Do lado de lá tem uma pessoa que precisa que você deixe certo aquela documentação. Então é o seguinte, tem coisa que a gente sabe que tem que fazer e não faz, né? Não? Tem coisa que você sabe que tinha que ter feito e não faz. Você não olha no checklist, faz alguma coisa, enfim. As diligências que vêm de prestação de contas, normalmente elas são assim, entendeu? Faz o que tem que ser feito. É só isso. Na hora, se vier uma diligência de lá, a pessoa que está do lado de lá, ela não quer te ferrar. Ela não quer te ferrar, vá por mim. A única coisa que ela quer é que você deixe claro, que você deixe toda uma documentação que consiga comprovar que você fez o que você disse que ia fazer. Por quê? Principalmente quando é verba pública, essa pessoa que está fiscalizando agora, ela se torna responsável a partir do momento que ela diz assim, essa prestação de contas está ok, puf, caneta. A partir desse momento, essa pessoa se torna responsável pelo ok que ela deu na sua prestação de contas. Então, daqui a 5 anos, quando outra pessoa, essa daí não vai nem estar lá mais, quando outra pessoa pegar aquela prestação de contas e for conferir, tem que estar tudo muito claro e tem que ser inquestionável, certo? E quem garante que isso vai ser inquestionável é justamente a pessoa que está fiscalizando, né? A pessoa está lá fiscalizando, ela fiscalizou, viu que estava tudo certão, dá um ok. O próximo que pegar tem que concordar com esse ok. Então, por isso que essa pessoa que está te fiscalizando, ela vai ser mais cri-cri contigo. Mas é para deixar certo, não é para te atrapalhar, não é para... Sabe, ela não está trabalhando contra você. Ao contrário, ela quer que daqui a 5 anos esse projeto não seja questionado, certo? Ele esteja todo redondinho, todo bonitinho, beleza? Então, na hora de fazer a prestação de contas, tenta criar um canal de relacionamento com quem está prestando contas para você. Ou se está fácil, se tem um manual de prestação de contas que está claro para você, faz o que tem no manual de prestação de contas e entrega em paz. Mas faz o que tem no manual de prestação de contas. Não pula nenhuma vírgula, faz exatamente como eles estão falando lá. Que vai dar tudo certo, tá entendendo? É tranquilo, é super tranquilo mesmo. É de boa. E se por acaso der alguma coisa errada, eles vão te avisar para você corrigir. Eles não vão pedir o seu dinheiro de volta, a não ser que você tenha feito alguma coisa errada. Mesmo, né? A não ser que você tenha feito um pagamento indevido, um pagamento a uma empresa inativada. Tem umas coisas que vai ser muito difícil você fazer, mas preste atenção. Se você tiver atenção na sua prestação de contas, acabou, certo? Vai para frente, vai para cima. Não tem por que ter medo da prestação de contas. Fica tranquilo. No seu relatório você pode falar com suas palavras, não precisa ser, sabe, aquelas palavras acadêmicas e tal, não precisa nada disso. Você conta o que foi que você fez,
quais foram os resultados, como foi que o público reagiu, como foi que a imprensa reagiu, né? Mostra o que saiu na imprensa, mostra as fotos, né? Pode falar da sua emoção ou da emoção do público também, porque a gente que trabalha com arte, a gente trabalha basicamente com emoção, né? Então, num relatório de execução de projeto, se você não disser que você emocionou a plateia, talvez você não esteja cumprindo o seu principal papel, que é o de emocionar as pessoas. Então, não tem problema se no relatório de execução você fala também da sua impressão sobre a emoção das pessoas, tá? O importante no relatório de prestação de contas é que você consiga dizer exatamente o que você fez, o que deu certo, o que deu errado. Inclusive, quando a gente faz um projeto, a gente propõe algumas coisas, a gente promete coisas, né? A gente diz assim, olha, eu vou fazer 3 apresentações, eu vou levar crianças da rede pública de ensino, eu vou colocar audiodescrição em Libras, eu vou... Enfim, você vai dizendo as coisas que vai ter, que você vai realizar nesse projeto. Quando você for fazer o relatório de prestação de contas, você pode usar como seu guia essas coisas que você disse que ia fazer, né? Eu disse que ia ter 3 apresentações, né? Então, eu fiz as 3 apresentações. Cada apresentação tiveram 100 pessoas, né? E dessas 100 pessoas, eu botei audiodescrição em Libras e a gente conseguiu levar 20 cegos e 10 surdos e foi super bacana. E tá aqui as fotos e olha como funcionou, né? Você pode usar tudo que você prometeu no projeto para servir como linha de raciocínio para que você não deixe de falar de nada, tá certo? Então, quando você for fazer a prestação de contas, volta lá no seu projeto, vê tudo que você prometeu e diz tudo que você fez, o que você fez a mais, né? E aí anexa lá a clipagem das suas matérias que saíram no jornal e coloca fotos, coloca vídeos, coloca o que você achar que é importante para deixar ali registrado nesse documento oficial que você fez um bom projeto, que você fez um bom trabalho, que você teve um bom resultado, certo? Comprova que você conseguiu realizar tudo que você prometeu. E acho que finalização é basicamente isso, é a gente desmontar as coisas, é a gente fazer reuniões de avaliação e a gente se ligar na prestação de contas para dar tudo certo. E a finalização, ela é também o começo do seu novo projeto, né? Então, a gente tem que entender que essa fase que parece que não aparece, né? Parece que já terminou e não tem mais nada para fazer. Essa fase é a fase que vai fazer com que você garanta que de uma próxima vez você vai fazer melhor e você garanta também que quem lhe contratou entenda que você fez um bom trabalho e vai te chamar de novo. Às vezes, você pediu uma verba direta de uma empresa ou alguma instituição te apoiou, né? E aí é legal você mostrar para essas pessoas, não precisa ser um edital para você fazer uma pós-produção. Você deve mostrar para essas pessoas como foi que deu certo. Por exemplo, eu lembro que quando eu trabalhava no Quinteto Violado, né, que às vezes chamava, às vezes não, a maioria das coisas da nossa vida era fazer apresentações porque alguém contratou o show do Quinteto Violado para botar em algum lugar, certo? E aí quando terminava essa apresentação, eu não tinha um relatório para entregar para eles, não fazia sentido. Mas o que é que eu fazia? Eu pegava uma foto desse evento, e eu pegava os meninos do quinteto, fazia eles tirarem foto com quem estava contratando no camarim, coisa e tal. E aí eu pegava essa foto, eu imprimia maior e eu pedia para que os meninos do quinteto autografassem aquela foto e deixassem uma frase assim, agradecendo, porque eles tinham pedido porque eles tinham contratado o Quinteto Violado, né? Agradecendo a oportunidade que o Quinteto Violado tinha de estar naquele evento. E isso era super legal, e isso deixava uma semente plantada para a próxima vez.
Porque um carinho que você faz em alguém que está te contratando, em alguém que te chamou, ele repercute profundamente. A forma carinhosa de você tratar as pessoas, isso faz com que as pessoas queiram estar mais perto de você, né? Isso não precisa ser uma coisa forçada, isso tem que ser uma coisa natural, mas se você é um artista, por exemplo, você pode ter método para manter isso, né? Você pode determinar que todas as vezes que você fizer uma apresentação, você vai fazer o que eu chamo de pós-venda. Você vai entregar para essa pessoa uma foto ou um vídeo ou alguma coisa que transforme esse evento numa memória emocional que vale a pena, sabe? Você vai, se você escreve bem, imprime essa foto bem legal, assina e faz uma dedicatória. Se você não escreve muito bem, você pode mandar um vídeo agradecendo, né? Enfim, tem 1000 formas que a gente pode fazer hoje e é simples, muitas vezes não custa nada e você está plantando a sua semente não só para uma próxima apresentação ali, mas para a vida, né? Você vai semeando isso ao longo do seu caminho e ao longo da sua carreira. E isso faz com que você seja visto de forma diferente, né? Porque tratar bem as pessoas, por incrível que pareça, deveria ser a obrigação de todo mundo, mas é uma coisa mais rara do que o que a gente imagina. Então, se você trata bem as pessoas dentro desse ambiente de produção cultural, você já vai ser um produtor diferente, tá certo? Você pode... E aí, se você, durante a sua pós-produção, né, durante a sua finalização, você de alguma coisa, de alguma forma, você faz um carinho em quem lhe contratou, em quem confiou em você, né? Você faz um carinho em quem depositou a confiança numa pessoa que não faz parte das relações dele, né? Então, você tem que retribuir esse carinho, você tem que reconhecer, né, que essa confiança que lhe foi dada. Então agradece, manda uma foto, manda um textinho, manda uma mensagem, manda o que for, mas se mantém presente, se faz presente, porque isso vai fazer diferença na sua vida profissional como um todo, tá certo? Então é isso, gente, minha dica de hoje. Regiane está dizendo aqui dicas valiosíssimas. Que bom ter você aqui de novo, Regiane, acordando cedo, eu gosto assim. Que bom que as dicas estão te ajudando, Regiane. É para isso mesmo. Amanhã eu estou aqui de novo. Eu estou aqui todos os dias às 8 horas da manhã. Se você tiver dúvidas e se quiser conversar comigo, fala aqui nos comentários. Quero conversar com você, Carlinha, que eu abro aqui uma chamada para você e a gente vai conversando aqui ao vivo, tá bom? A nossa conversa de hoje vai ficando por aqui porque o dia hoje está bem puxado. Tem muita coisa para fazer e eu preciso correr muito para não ficar entrando tanto pela noite. E eu quero agradecer a participação de vocês aqui e dizer que a jornada de montagem de eventos culturais está já com o seu segundo episódio no ar. Na verdade, o segundo episódio vai para o ar agora às 9 horas da manhã. Mas se você não fez sua inscrição ainda, fica tranquilo, se inscreve lá, porque você pode assistir os 2 episódios passados, tá certo? Isadora chegou no finzinho, que coisa mais linda! Beijo pra você! E eu tô terminando já, porque agora tem que correr que o dia vai ser puxado. Muito obrigada pela audiência de vocês e a gente se encontra aqui amanhã às 8 da manhã, no Produção Profissa. Valeu, beijinho!